Hoje é dia 14 de novembro de 2020, sábado de manhã, manhã gostosa, e estamos indo lá para Açaí, que fica a 46 quilômetros de Londrina, onde a convite do Márcio, que tem a cultura de cogumelos na cidade de Açaí, vamos tentar fazer uma filmagem lá do cogumelo shiitake. Acho que shiitake e hiratake. Eu não sou muito entendido em cogumelo, não. Entendo no prato, mas na cultura não. Esse vídeo, na verdade, era para ter sido feito há uns 2 anos atrás. Foi quando eu tive o primeiro contato com o Márcio. Mas houve muito contratempos nesse período aí. De hora eu tinha tempo para ir filmar, ele não tinha tempo para nos atender. Ora ele tinha tempo para atender, eu que não tinha tempo para ir até lá. E quando nós dois tínhamos tempo, não tinha cogumelo para filmar. Então nesse inteirinho aconteceu mais ou menos nesse sentido. Mas hoje acho que vai dar certo. Eu espero que... Ele me ligou dizendo que tem uns cogumelos lá que dá para filmar. E na verdade eu tinha até um compromisso, mas eu cancelei o compromisso por conta dessa vontade de conhecer essa cultura aí, ok? Vamos lá então. A gente vem por aquela portinhola pequena ali. Só um pouco de álcool aqui no álcool, fazendo favor. Aqui é o processo de produção. Aqui, na verdade, é sala de... Ele chama sala de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Aqui onde vai ocorrer o que o pessoal chama de corrida micelial, né? Ó, então a gente pega esse bloco aqui, ó. Esse bloco foi do dia 5/11, né? Uhum. Hoje é dia 14, tá com 9 dias, né? 9 dias. Então aqui onde foi plantada a semente, ele tá correndo, né? Uhum. Aí a hora que ele chega no processo final que dominou todo o bloco, ele tá apto para chegar na outra fase, que é a frutificação. Aí você transfere para outra sala. Porque aqui é mantida uma temperatura? Aqui, na verdade, para esse tipo de cogumelo, ele pode chegar até uns 28, 30 graus, né? 28 a 30 graus. É uma taxa alta, por isso que eu acabei optando por ele. A princípio era esse daqui, que era o shiitake, né? Eu tô com uns bloquinhos aqui. O shiitake era 18 a 20. Então, tem diferença, né? Eu entrei com um isolamento bem forte, né? Uhum. Aí em cima dessa galvanizada tem isopor. 2 aparelhos de ar para manter 18, 20. É o que eu fazia no início, né? E o que acontece? Quando a temperatura dele não está adequada, ou ele contamina, a gente tem que descartar o bloco para evitar de passar contaminante para os outros, né? Uhum. Ou o que acontece? Quando ele cai no outro setor de frutificação, ele não responde o que a gente espera, né? Então são 2 grandes... Então o tempo dele ficar aqui geralmente é quantos dias para ele passar para o outro processo? Aqui hoje, com uns 30, 35 dias eu já estou conseguindo. Esse bloco está com 10 dias, né? Já dominou mais da metade, né? E ele enche tudo aí? Ele enche tudo, ele fica mais ou menos desse aspecto aqui, ó. Esse já está dominado. Esse já é um bloco. O que acontece lá na oficina? O pai desenvolveu uma tecnologia para mim tá fazendo filtro, né? Esse é um... Eu não tinha... Ele tem um lugar para respirar? Respirar, porque é interessante, quanto mais ele respirar, ele desenvolve mais rápido, só que não pode entrar ar sujo de fora, senão ele contamina também, né? Mas aí essa massa aí, ele é umedecida? Ele é umedecido, ele tem que ter uns 62% de umidade, mais ou menos. 62%? Se passar dele, ele junta água embaixo, ele não corre direito, o desenvolvimento fica ruim, né? Ele fica um aspecto bem...
Então aí ele fica aí uns 30, 35 dias, vai para o outro setor, aí leva mais quanto tempo? O outro setor com 5 dias por aí, ele já está... Aí matura. 5, 7. Esses blocos que tá meio passado, ó, se a gente pegar ele aqui, tem alguns que já estão nascendo aqui já, ó. Ele passa por dentro da dobra do saquinho, né? Porque esse daqui, a princípio, ele era só um grampo, porque o grampo ele evita de entrar o ar, só que ele tá respirando, ele faz tipo um pescoço assim, né? E ele permite a respiração. E desse tipo também vinha bem, só que ele demorava um pouco mais, né? Então a princípio era só grampeado só. Agora a gente tá aos poucos entrando com o filtro também. Viu? Aqui, ó, esse aqui já tá nascendo aqui já antes da hora. Não é antes da hora, como ele passou do tempo e eu tô programando de abrir. Teve um mês que não contaminava muito, eu fiz bastante bloco. Mas essa parte branca, o que é? É o micélio que correu, né? É o micélio que correu. É o fungo propriamente dito do cogumelo. Quer ver, ó? Eu vou pegar um bloquinho. Esses são as sementes, né? Ele começa a correr, ele começa a se nutrir dos nutrientes aqui do substrato, né? Ele tem as proteínas dos nutrientes, tem a fibra da madeira, né? As fibras celulose e hemicelulose, ele se nutre e ele vai fazer a corrida micelial. E essa semente aí, você tem uma quantidade que você coloca por saquinho? O seu Marcos, o pessoal fala de 5% mais ou menos do peso do substrato, né? Eu não tenho usado essa quantia, não. Se usa 5%, o pessoal fala que a corrida é mais rápida. Daí ele acaba desenvolvendo mais rápido. É bastante, né? 5%. Porém, como a base da semente é grão, se a gente usa muita semente, ele fermenta fácil, contamina também. Também, né? Falar em fungicultura, o grande negócio é doença. A gente tem muito problema de contaminação. Eu já cheguei a ter 35%, 40% aqui. E não é uma coisa constante. Tem mês que dá 80%, outro mês dá 10%, 15%, a média era 30%, né? Isso é uma instabilidade da... E aí você tem algum tipo de conservante para evitar bolor, essas coisas? A gente evita de usar porque geralmente é antifúngico que usa, né? Fungicida, né? E como o cogumelo é um fungo também, pode também. Ele acaba prejudicando o crescimento. A gente usa um cloro para lavar, um detergente. É mais a esterilização mesmo, né? Limpeza, né? Limpeza e higienização do local. O que é isso aí? Esse é a semente do cogumelo, né? Semente? É a semente. Ele é a base de grãos, né? Só que o nome dele é micélio, porque ele parece um fermento de pão, né? Parece um fermento, né? A base dele é grão de trigo, né? E como eu estava tendo problema de umidade, de acertar a umidade, eu estou misturando ele com serragem. Então, uma mistura de serragem com grão de trigo. Você que produz? Eu que produzo. Não é comprado assim? Não, eu que produzo aqui. Esses daqui, inclusive, é para venda, né? Como o vidro é uma coisa pesada e para despachar para fora ele pesa, acaba encarecendo o frete. O pessoal que eu vendo tem feito um saquinho assim de 1 quilo, 1,5 kg, né? Sei. E a gente despacha desse jeito daí. Então aqui você está produzindo semente também? Semente também, E comercializando? É de frutificação que a gente fala. Frutificação. Ele vai estar dando os frutos dele, né? Ali você umedece o ambiente? Aqui, ó, eu preciso ter pelo menos uns 90% de umidade. 90%? Porque o cogumelo, 90% dele é umidade, né? Então abaixo disso ele começa a desidratar. Nossa, tá bonito, hein? É isso que eu queria mostrar pro senhor. Demorou 2 anos pra... Né? Valeu a pena esperar, hein? Então tá bom, senhor ficou satisfeito, olha lá. Olha que beleza. Esse hoje deu certo. E esse aí é o Na verdade, nesse ponto menor, ele é o shimeji, né? Shimeji? E quando ele abre bastante, eu falo o hirataki, que é o hirataki. Troca de nome? Porque é o cogumelo que abriu, né? Cogumelo aberto que fala, né? Quer ver, ó. E aqui, então, ele já tá num estágio maior aqui. É o shimeji branco e o hirataki. Esse gênero shimeji aqui, ele tem vários tipos. Tem o shimeji branco, tem o cinza, tem o shimeji prêmio, tem o salmão. Todos esses cogumelos do gênero pleurotus que fala, né? Quando ele abre bastante, é comercializado como hirataki, né? E o que acontece? Aqui, nas lamelas deles, quando ele abre, ele solta o tal do esporo, que é o gameta de reprodução dele, né? Daí, como se diz na natureza, o cogumelo existe para quê? Para soltar esse esporo
que é o gameta que vai propagar na natureza, vai deixar perpetuar a espécie, né? Obviamente, ó, ele tá com os primórdios aqui, querendo frutificar. Nossa, que bacana. Daí dessa maneira ele vai crescendo. E aqui a gente tem que umedecer o ambiente, mas não pode encharcar muito também. Mas né? ele forma um bloco só, né? Ele fica bonito, ó. Parecendo umas ovas de peixe, né? Hoje deu certo. É verdade que o cogumelo é bom não lavar? O cogumelo ele absorve muita água. E se a gente deixa ele de molho, alguma coisa assim, ele acaba ficando aguado, né? Tem um pessoal que fala que não é para lavar. Eu recomendo só fazer uma higienização, colocar ele num jato de água, já tirar, né? Porque como o substrato dele é serragem, às vezes acaba indo uns pedaços de serragem, né? E em termos de nutriente, o Márcio, como é que é? Os negócios do cogumelo, ele tem proteína, né? Ele tem acho que 3% de proteína, mais ou menos. E ele tem bastante fibra, né? Ele tem mineral. E ele tem o costerol, que é uma coisa de síntese de vitamina D. Que tem bastante aminoácidos, né? Também, a composição de aminoácidos. Aminoácidos essenciais, diz que tem quase todo o grupo, né? Ele é bem balanceado, né? Então é um tipo de alimento, pessoal. Para quem quer viver muitos anos, ele é o indicado, né? A população está ficando idoso, né? Então eles partem para um tipo de alimento assim, mais fibroso, mais balanceado. E aí tem algum inseto, alguma coisa que prejudica aqui? Bom, aqui você tem proteção para não entrar, mas... Tem muita mosca. Mosca, né? Tá filmando? Pode falar. Então ele tem muita mosca e tempo de calor tem muita joaninha, né? E a mosca deposita a larva no substrato e ele aparece nos cogumelos também. Então além dessa tela na porta, a gente tem essa armadilha luminosa aqui. A mosca é atraído na luz, aí ele senta na água e acaba morrendo ali. Então é uma maneira da gente estar. E aqui, pode filmar. E aqui é um balcãozinho onde eu faço os procedimentos. Vai ser feita a abertura aqui, simplesmente jogada a semente, né? Aí... Você joga a semente aqui e ele germina aqui? Não, daí ele vai na outra sala ali, através daquela porta ali, ele cai no aqui você faz uma inoculação? É inoculação, isso mesmo, inoculação, sala de inoculação aqui, né? Então, assim, e isso aqui então é super esterilizado, ninguém tem acesso aí. A gente quando vai entrar lá, a gente toma um banho aqui, né? Daí depois a gente troca de roupa. Aqui é a parte que você faz o substrato, né? Substrato, que é aqueles blocos ali, né? E aí você usa o que de matéria-prima aí? São Marcos, aqui ó, a gente usa serragem, né? Serragem? Serragem de eucalipto, né? De preferência eucalipto, porque pino solta um resíduo que não é interessante, né? Então a gente usa serragem de eucalipto. E tem que ser in natura, né? Não pode ser madeira tratada, não, né? De preferência não, porque talvez tenha algum produto químico, né? Inibe o crescimento do fungo. A serragem, que é de pó de serra misturado com cepilho, né? Maravilha, que o pessoal chama, que é esse mais grosseiro aqui, né? Aí a gente eu tenho adicionado casquinha de café. Certo. Daí vai um pouco de quirera, vai farelo de soja, farelo de arroz um pouco. Farelo de arroz. Aí o objetivo dessas matérias-primas, o que é? É ter proteína ou nutriente de NPK? E na verdade ele vai fornecer nitrogênio, seu Marcos. Nitrogênio. E o que acontece? A serragem, a gente trabalha com relação carbono-nitrogênio. Né? A serragem, de uma maneira geral, ela tem carbono e nitrogênio, essa relação muito alta, 200, 300 por 1. Então a gente adiciona o farelo para baixar um pouco essa relação, para ficar mais nitrogênio do que carbono na formulação do substrato. O que acontece? Teoricamente, quanto mais a gente baixar, mais nutriente a gente adicionar no substrato, ele vai responder mais na produção. Só que o que acontece? Quanto mais nutriente a gente fornecer, ele torna um substrato muito fermentável, né? Então acaba entrando levedura, fazendo uma fermentação alcoólica,
e a chance de contaminar, perder o substrato é muito grande também. Então a gente tem que trabalhar com esse equilíbrio, né? Tá. Aí você faz essa mistura, aí você coloca água no meio para agregar? Geralmente, no começo eu misturo a água, deixo ele umidificando primeiro, né? Como o cepilho principalmente é um produto muito grosseiro, muito seco, ele demora para umedecer o núcleo dele, né? Então eu deixo um dia antes e só no dia que eu vou embalar ele que eu misturo os farelos, as quireiras, né? Tá. Aí você leva para cozimento, é isso? A gente, na verdade, é pasteurização severa. Pasteurização. Se for autoclave, é esterilização. Acima de 120 alta temperatura, é esterilização, né? Esse daqui, como a temperatura dele não passa do 100, é pasteurização severa. Pasteurização. Aí você coloca essa massa naquelas grades, né? 4 blocos, fecho ele assim, ó. Né? E ele vai dentro do tambor. Nas grades em relação à circulação de ar, né? Corrente de convecção, para não não ficar sem oxigenação, né? Ficar bloqueando essa caloria de estar trabalhando aqui dentro, né? E aí você deixa quanto tempo aí exposto nessa temperatura aí? Esse daqui eu deixo no mínimo 6 horas, né? 6 horas. A hora que eu vou embora eu encho a fornalha, então ele fica umas 7, 8 horas. Tem sido suficiente. Tira no dia seguinte? Tiro no dia seguinte. Daí você esfria e ensaca? Não, ele já vai no saquinho. O saquinho é um material que resiste a alta temperatura. Como a gente quer evitar o contato com ar atmosférico, que é um ar que supostamente contaminado, né? Então a gente... Então ali você coloca aqui uns 4 blocos em cada grade daquela? Então isso aí é uma maneira que você está fazendo no sentido de, para quem não tem a autoclave, né? Eu estou tentando trabalhar uma tecnologia de baixa a média tecnologia para que seja acessível a outros tipos de produtores para quem quer iniciar na produção. Poucos conseguem comprar um equipamento desse aí, né? A manutenção dele também é complicada, né? E uma coisa, seu Marcos, um grande chamado da fungicultura, o que é? A gente utiliza subproduto tanto da agroindústria e da indústria madeireira também. Que hoje, é um subproduto, né? O cepilho hoje a pessoa não pode queimar, que dá problema ambiental, dá multa, né? Série de problemas. E você não pode jogar ele no ambiente, porque como eu falei que a relação carbono-nitrogênio é alta, ele não degrada naturalmente. Acaba sendo um problema, né? E a gente utiliza esse subproduto da indústria madeireira com o subproduto da agroindústria, que é farelo, quireira, resíduos de cooperativa, essas coisas, né? E a gente consegue fornecer um alimento nobre, né? O senhor falou bastante aminoácido essencial, bastante proteína, fibra, né? Tem alguns princípios ativos anticancerígenos também. Então esse é o grande chamado. Açaí tem uma colônia japonesa forte que absorve esse tipo de alimentos, né? E como a gente estava falando, o Brasil é uma população que está envelhecendo, né? Então necessita mais fibra, esse tipo de alimento mais leve, digerível na sua dieta diária. E você tem encontrado dificuldade assim para colocar esse produto no mercado? Como a minha produção é pequena, né? Eu estou concentrado aqui, eu tenho conseguido vender no mercado local. Mas se for para buscar mercados mais distantes, a gente tem que ter volume, né? Você ter volume, né? Para conseguir brigar em fornecimento, em constância, né? Que eles querem constância, né? E o seu trabalho aqui tem sido basicamente de pesquisa, né? De desenvolvimento, né? A gente tem feito um pouco nesse sentido, formulação de substrato, né? Você tá fazendo venda da semente ali, como é que chama ele? Dos micélios também, a gente tem aos poucos, né? Agora que a gente tem conseguido ajustar um pouco, né? A gente tem partido um pouco para, né? Tanto do shimeji branco, tem um pouco do shimeji preto, tem eringue um pouquinho também, shimofuri um pouco, né? Só que o carro-chefe hoje é o shimeji branco. Shimeji branco. Hirataki, né? No ponto de Hirataki. A colheita levando o topo, ele cortando na tesourinha preferencialmente, né? A gente evita de estar... Tendo contato manual com ele. A gente evita de estar puxando um pedaço do bloco dele, como o intuito nosso é segurar a umidade o máximo que puder, né? Então, cada vez que a gente faz um machucado no bloco, a tendência dele desidratar é maior. Então, a gente procura fazer dessa maneira aqui, né?
E depois ele vai para a segunda indução até a terceira, se tiver espaço, né? Então, se a gente tendo espaço nele, o bloco tiver com peso bom, então ele pode ficar, se ele tiver sadio com peso bom, né? Daí ele pode fazer de várias maneiras. Esse é um tipo que foi feito um furo lateral, a gente puxa ele na mão mesmo. Né? A gente tira essa serragem que pode ficar embaixo, que pode estar sujando a bandeja, sujando os cogumelos, né? Esse daqui é um intermediário, ó. Eu vou acabar colhendo ele, talvez até amanhã ele cresça demais, ó. Esse daqui eu vou puxar ele vai soltar um pouco, né? Ele sai por inteiro. Daí não é interessante que ele danifica um pouco o bloco, ele acaba desidratando. A gente tira esse excesso aqui, joga aqui no tamborzinho aqui para evitar de estar sujando, né? Então são os vários tipos de colheita que a gente tem. Ou corta ele ou puxa também. Puxando ele sai inteiro. De acordo com como ele brota, você tem que ter um tipo de corte, né? Tem um tipo de corte, ó. Esse daqui mesmo, ó, se eu puxar ele aqui, dar uma torcida, ele vai sair tudo, né? Olha lá, ele vai, né? Esse daqui poderia estar puxando ele também, ó. Mas vai danificar o... Só que esse bloco, já é um bloco velho já, talvez não teria problema mais, né? E sempre a gente procura manter a integridade do bloco. Sempre pensando nele, né, em termos de manter a umidade. Como manter a umidade em... Essa é a fase boa, né? Essa é a fase boa. Depois de um longo caminho, né? É a fase da colheita, né? Esse, ó, era para ser colhido ontem, ó. Não colhi, já foi uma perca já. Ó, como ele tá feio, seco, desidratado. Então, dia de diferença já... por isso que a colheita tem que ser diária, que senão a gente acaba perdendo o produtor, ele abre demais. Aí já não tem valor comercial, né? Que pena, hein?